Olá, despertandos! Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Tô até um pouco nervosa. Demorou muito tempo para eu ter coragem de gravar, de postar. Mas eu já estava assim, não tinha mais para onde fugir. E eu estou aqui para alcançar a sua vida, assim como eu também fui alcançada. Compartilhar um pouco da minha experiência, de tudo que eu vivi, de como eu saí da depressão, da ansiedade, de como eu estava apenas sobrevivendo nessa vida e comecei a viver um pouco. Bom, primeiramente eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, que eu acho que vai fazer total sentido até para você que está chegando nesse vídeo se identificar. Isso foi muito importante para mim quando eu via outros relatos de outras pessoas, porque eu sabia que tinha esperança para mim, que tinha jeito e que a vida não era simplesmente aquilo que eu estava vivendo. Então, assim, a minha família, ela sempre foi cristã, evangélica, então eu cresci nesse conceito. Então, assim, eu cresci dentro da igreja, pregando, cantando, era, era muito legal para mim. Mesmo assim, a minha família, ela era desestruturada, assim, no sentido do meu pai, da minha mãe, muitas feridas emocionais. Então, assim, a gente teve muito trauma, era muito agressão física, agressão psicológica, agressão verbal. E quando nós somos crianças, nós não nos damos conta disso, porque a gente só sonha. Então, eu só sonhava, eu era muito sonhadora. Eu sonhava em viajar ao mundo, eu sonhava em ser grandes coisas. E alimentava, né, essa esperança. A gente, quando é criança, a gente alimenta muito isso. Então, quando chegou assim ali na minha adolescência, eu comecei a fazer várias coisas sonhando. É, é, Na época eu queria ser pastora, né? Fui estudar teologia. Aí eu fazia curso de administração, estudava, correndo atrás ali do meu sonho. Só que quando eu já estava com 17 para 18 anos, eu até antes eu tive assim uma crise que eu perdi um amigo, mas quando eu cheguei ali com 17, 18 anos, eu comecei, o meu corpo assim começou a soltar tudo aquilo que estava dentro de mim e eu já não sabia o porquê, né? Então assim, eu comecei a ter muita depressão, enxaquecas assim terríveis, terríveis. Eu não conseguia muito me controlar. E assim, com 18 anos, eu fui no neurologista, ele me passou para ir no psiquiatra, ele me deu remédio controlado, remédio para ansiedade. Com 18 anos, ele já prescreveu diazepam para mim. Eu nunca tinha visto aquilo, eu não sabia o que que era. E aí eu tomava um outro remédio também, a metriptilina, se eu não me engano, nem sei se eu posso falar o remédio aqui, mas eu tomava esses remédios e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Na época, a gente não tinha informações, a gente não tinha nada. Graças a Deus, hoje com a tecnologia, com a internet, assim, eu acho que foi o que ajudou no meu despertar, foi o que ajudou na minha jornada interior. E na época, assim, gente, foi uma coisa horrível. Na época eu tinha começado a faculdade, né? Eu comecei a faculdade de pedagogia, inclusive eu sou formada em pedagogia, foi minha primeira faculdade. E assim, eu comecei a entrar uma depressão que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu não queria mais ver ninguém, eu entrava no ônibus, eu me escondia das pessoas, eu ia trabalhar, mas eu não tinha nem coragem, às vezes, de tomar banho, de lavar o cabelo. E, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, sociável. As pessoas olhavam para mim, não sabiam, nem imaginavam que eu tinha depressão, que eu tinha ansiedade. Na verdade, nem eu sabia o que estava acontecendo, quanto mais as pessoas.
E quando eu fui falar com meu pai e com minha mãe, que eu tava sentindo, a única coisa que eu ouvi foi: você tá precisando de Deus, você tá longe de Deus. Na época eu namorava uma pessoa e aí eu comecei a me sentir muito mal e assim, foi virando uma bola de neve. Aí nesse contexto, né, para ser rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande, meu primeiro vídeo vai ficar enorme, eu casei com uma pessoa que eu acabei de conhecer para eu sair da casa dos meus pais, porque eu achava que ia amenizar a minha situação. E aí eu fui, não amenizou, né? Só, então, assim, eu mudei o cenário e eu continuei do mesmo jeito. E aí, lógico, né, que essa pessoa que eu casei não era uma pessoa que ia me dar valor, porque eu mesma não me dava valor. Só que na época eu não tinha consciência disso. Depois, quando eu comecei o autoconhecimento, que eu comecei a olhar para minha história, para as coisas, né, para minha vida, que eu comecei a ter noção do porquê eu tomei tais decisões, do porquê eu me sentia daquele jeito, né? Que é o que eu vou ensinar aqui no canal. Quais foram as ferramentas, quais foram as perguntas, o que eu fiz para sair do fundo do poço, porque eu já cheguei assim ao ponto de eu não queria mais viver, né? Não queria mais viver, porque as coisas, em vez de melhorar, ela foi piorando. Então, assim, para andar rápido e resumir, eu casei com essa pessoa, vivi horrível, fui traída, tive um divórcio, aí entrei em depressão de novo, aí comecei a ter síndrome do pânico, logo eu conheci o meu outro marido. Nessa situação, né? Hoje eu sei que energia chama energia, então eu acabei juntando com essa pessoa. Depois, mais pra frente, eu casei, tive uma filha. Aí, um ano depois, depois de 5 anos junto com essa pessoa, me divorciei, então sofri novamente, só que agora com uma bebezinha. Então, assim, e todo esse processo para mim foi muito difícil. E eu sabia que eu era uma pessoa forte, porque não é fácil passar por tudo isso, não é fácil passar por divórcio, ser mãe solteira, tá na depressão, não querer viver, não é fácil passar por tudo isso e ainda tá ali vivendo, né? Ainda tá ali, vivendo não, né? Sobrevivendo, indo para o trabalho, rindo para as pessoas, não é fácil. E assim, quando eu conto essa minha história para pessoas que me conheceram, elas não acreditam que eu estava vivendo tudo isso, porque eu não expunha as coisas, né? E a gente sabe que quando a gente guarda, é pior, né? Porque uma hora você solta isso. E às vezes nem é da melhor maneira possível, né? Você surta. E eu cheguei sim a surtar algumas vezes. Aí eu comecei a ter síndrome do pânico. Então, assim, quando eu não aguentava mais, quando eu já tava assim, super lotada. Porque aí, essa segunda pessoa que eu casei, também tinha um relacionamento muito abusivo. Então, isso me trouxe mais pressão. E eu ficava, assim, alerta o tempo todo. Depois eu posso fazer vídeos explicando sobre isso, né? Que são muitos assuntos. E aí eu comecei a ter essa síndrome do pânico. Então, assim, eu tinha o coração acelerava, eu desmaiava, ia pro hospital, aí dava calmante, melhorava. Mas mesmo assim, quando o médico passou lá atrás para mim os remédios, eu nunca viciei em remédio, eu nunca ficar tomando remédio, porque na minha cabeça eu não podia ficar viciada. Então, assim, eu só tomava quando eu estava assim, que eu não aguentava mais, que não tinha o que fazer. E eu tava assim, sempre à beira, sempre me controlando para não explodir, para não estourar. Tava sempre ali naquela linha muito fina, sabe? Parecia que todos os dias eu tinha a missão de não deixar a bomba explodir. E isso, assim, me deixava estressada, me deixava, assim, num nível que eu ficava doente, tinha dores fortes na barriga. E, assim, é uma situação que, assim, eu
imaginava, e aí nesse tempo, mudando de assunto, aí nesse tempo eu tava indo pra igreja, depois eu parei de ir, aí eu me sentia muito culpada, né, pela educação que eu tive, né? Na época eu achava que se eu não fosse pra igreja não tinha salvação e toda aquela coisa, né, das pessoas falando na minha cabeça. Aí eu voltei pra igreja, fiquei um tempo na igreja. Só que durante o tempo que eu estava na igreja, eu não tive suporte, não tive ajuda. Até porque as pessoas elas não sabem como ajudar, principalmente quem é cristão, eles não sabem o que fazer, o que ajudar. Por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar você, porque eu passei por esse processo. Principalmente no divórcio, você imagina o tanto o que eu não ouvi de pastores, o que eu não ouvi de pessoas por causa do divórcio, né? E eu sei também que eu tenho uma missão de ajudar quem passou por isso, quem está passando por isso, porque tem muita gente para ajudar quem precisa voltar, quem quer, como fala, voltar com o marido, restaurar o casamento. Já tem muita gente no mundo fazendo isso, mas eu vejo poucas pessoas ajudando quem não tem mais jeito. Mesmo que eu quisesse restaurar meu casamento, não tinha mais condições. Eu já entrei num casamento que não tinha jeito. Então, assim, é muito fácil as pessoas falarem assim, mas você tem que pensar antes de casar, você tem que escolher a pessoa certa. Sim, realmente. Mas se você não está bem, se você não tem essa consciência, se você não está despertada, se você não sabe, se você nem você conhece, eu nem me conhecia, eu nem sabia, eu não sabia o que fazer, eu não sabia de onde sair, eu só sabia que eu queria amenizar minha dor, que eu queria alguém do meu lado, que eu estava carente. Então, o que eu fazia? Eu procurava alguém. Então, quando você já começa desse jeito, não tem como dar certo, gente. Então, não adianta chegar a milhões de pessoas e falar assim para você, não, tem que restaurar o seu casamento. Não, porque Deus não gosta de divórcio. Então, assim, não adianta, não tem jeito, não tem jeito. Então, você precisa lidar com isso, você precisa lidar com essa dor, aprender com ela e entender o porquê que você passou por isso. Então, eu vivi esse processo. Então, foi um divórcio, aí depois eu entrei em outro casamento, aí vivi o mesmo processo, né, de casado, durou mais um pouco, mas eu vivi um processo também doloroso, mais um divórcio. Depois disso, mãe solteira, eu acabei ficando com uma pessoa, achava que ia casar com essa pessoa também. Olha, eu repetindo o mesmo processo. Tá vendo que é um ciclo repetitivo? Você praticamente auto-sabota a sua vida. E eu tinha conhecido meu marido antes. Depois do meu segundo divórcio, eu tinha conhecido meu marido. Só que eu auto-sabotei a minha felicidade. E, assim, acabou que eu não conseguia me conectar com meu marido. Por quê? Porque eu estava programada para não ser feliz. Eu achava que eu não merecia ser feliz. E esse foi um processo de descoberta também. E aí, depois de muito tempo, depois de 3 anos, que eu comecei a limpar as minhas feridas, que eu comecei esse processo praticamente de autoterapia, tá? Eu não tive nenhum mentor, assim, para me ajudar, mas eu tive, sim, algumas ferramentas, livros, e a espiritualidade me ajudando mesmo, mostrando, falando, sonhos. E aí eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Porque não foi só o meu relacionamento, né? Foi o meu relacionamento que hoje, graças a Deus, eu já estou há 3 anos casada, formei uma família linda. Meu marido é maravilhoso, ele me trata bem, a gente tem um relacionamento saudável. Que hoje eu paro, eu falo, eu penso assim, meu Deus, como que eu aceitei viver, né? Aquela vida, sendo que hoje eu tenho uma vida muito melhor. Só que eu tive que trabalhar em mim para aceitar ter essa vida em paz. Porque quando nós estamos programados para ter uma vida ruim,
um relacionamento abusivo, quando a gente tem essa crença de não merecimento, não adianta você encontrar o cara perfeito, você vai achar defeito nele, igual eu achei, entendeu? Então eu quero compartilhar isso com vocês aqui no canal. Tô falando assim um pouco da minha história para vocês se conectarem, tá? Hoje, gente, assim, impressionante. Quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento e ver assim o que eu realmente precisava fazer na minha vida, não é fácil, tá? Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá pronto para começar a mudar. Você tá pronto para começar a mergulhar nesse ser infinito, nesse universo infinito que é você. Você já é o universo, tá? Você já é o universo. Então você já tá preparada para mergulhar nesse universo. E eu vou te falar, é a vida inteira, né, pra gente nos entender e nos conhecer. Mas por que muitas pessoas têm medo? Por que você tem medo? Por que eu tinha medo de se conhecer? Porque durante a nossa vida, a gente acredita naquilo que as pessoas falam sobre nós e a gente vai acreditando que a gente é aquilo que a família impõe, que a igreja impõe, que a sociedade impõe. E a gente tem medo de sair, a gente tem medo de descobrir quem que a gente realmente é de verdade. Por quê? Porque a gente vai ter que largar amizades, você vai ter que ignorar algumas coisas, muitas vezes inimizade com a família. Então, assim, você vai ter que se impor mais. Então, você tem medo do julgamento. Eu tinha muito medo do julgamento. Gente, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Faz 3 anos que eu tô ensaiando para fazer um vídeo, para gravar. Então, assim, se eu tô aqui hoje, é porque eu já dei um passo muito grande na minha vida. Vocês não têm noção. E chegou, depois eu vou contar o que é os sonhos que eu tive que me trouxe até aqui para gravar esse vídeo. Porque durante esse meu processo, eu comecei a analisar os meus sonhos e através dos meus sonhos eu conseguia trazer o que estava no meu inconsciente para o meu consciente. E aí eu fui trabalhando isso, gente. E assim, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, ensinando vocês, vou compartilhar o meu conhecimento, o que me trouxe até aqui, como que eu saí lá do fundo do poço para agora. Vou fazer isso. E assim, eu quero passar tudo para vocês, porque a minha missão aqui agora, assim, eu já estava sendo cobrada pela espiritualidade, por mim mesma, porque eu já cheguei num ponto que assim, não tem mais onde eu fugir. O meu próximo passo transbordar. É transbordar. Eu já cheguei assim num estado que eu falo, não, agora eu tenho que transbordar nas pessoas. Agora eu tenho que continuar a minha jornada, mostrar como que eu cheguei até aqui, que não é impossível, e a partir daqui compartilhar essa minha jornada e crescer, né? Porque quando a gente compartilha, a gente cresce mais ainda, né? Quando você ensina, quando você compartilha, você adquire mais conhecimento. Então, assim, esse meu conhecimento, ele estava só comigo. Compartilho, sim, com algumas pessoas, ajudo algumas pessoas, né? Mas não é a mesma coisa. Agora chegou a hora de eu alcançar outras pessoas. E eu peço muito para Deus, para o universo, que você que precisa dessa mensagem, que você que precisa me ouvir, que você esteja aqui, que você seja alcançada também, para que a gente continue essa jornada. Às vezes você só está sobrevivendo, igual eu tava. Gente, eu teve uma época que eu pensava exatamente assim. Eu pensava assim, olha, eu só vou ser feliz, eu só vou ter uma vida quando eu morrer e for pro céu. Aqui na Terra é só sofrimento. Aqui na Terra é só problemas, entendeu? E eu tinha essa cabeça e eu falava isso todos os dias. Eu não sabia como sair disso. E
O meu despertar, olha, vocês viram como eu falo, né? O meu despertar, ele começou assim, mesmo assim, que acelerou, porque assim, durante a vida, nós temos vários despertares, nós sempre evoluímos, nós nunca estamos iguais, né? Nós sempre estamos evoluindo. Às vezes nós não percebemos essa evolução, mas nós sempre estamos evoluindo. Mas o meu despertar mesmo, assim, de vez, assim, que eu comecei a realmente, não, eu quero, eu vou buscar. Começou na pandemia, e aí depois eu tive a perda do meu pai, então eu sofri esse luto, tive algumas experiências, e aí eu comecei a buscar mais, e a indagar e questionar tudo que eu acreditava ali até o momento. Então tá aqui, gente, a primeira chave, a chave mais importante para você que tá nesse processo de despertar, para você que tá nesse processo de depressão e de ansiedade, para você que quer mudar a sua vida, questione todas as suas crenças. Questione tudo que você aprendeu até agora. Questione tudo que você acredita. Vá a fundo, pergunte. Tudo que você sonhar, você faça pergunta. Veja o que tem aí na sua crença, no que você acredita. O que você acredita que você não pode ter um relacionamento, ou que você não pode ser próspera, que você não pode ter dinheiro. Questione o que você acredita, vá lá no fundo, ouça o que as pessoas estão te falando. E você, criança, o que as pessoas estão te falando? A gente tem que dar uma pausa para fechar a porta ali, porque tem uns cachorros latindo que tá um barulho. Procure dentro de você, quando você era criança, o que as pessoas falavam? Às vezes, alguma coisa que aconteceu, o que a pessoa falava para você? Então, assim, o meu despertar, ele começou assim. Eu comecei a questionar. Não, mas isso aqui tá errado. Não é possível que é assim. Aí eu comecei a procurar o conhecimento e comecei a ver outras visões. Porque até então eu estava presa naquela visão cristã que eu fui ensinada dentro da igreja. Entendeu? E eu queria bater na tecla que aquilo era verdade. E assim, quando eu comecei a questionar e comecei a abrir a minha mente e comecei a enfrentar aquilo, enfrentar e falar, não acredito mais nisso. A minha vida começou a mudar, eu comecei a despertar, eu comecei a abrir a minha mente, eu comecei a... Coisas que eu falava assim, não, isso é errado, isso não é de Deus. Hoje eu vejo as coisas totalmente diferente. E, gente, o meu olhar, o meu simples olhar, o meu questionar e o meu mergulhar para dentro de mim mudou toda a minha vida. Olha a minha cara. Vocês imaginam que essa pessoa que vos fala não queria mais viver? Não acreditava no amor, não acreditava em nada, não se negava a ser feliz, acreditava que só morrendo que ela ia ter paz. Se você tá desse jeito, eu te convido a me acompanhar aqui no canal. Toda semana eu vou colocar um vídeo, né? Eu vou começar por semana, porque a gente tem que começar assim, né? Para depois ir aumentando. Porque vai que eu começo com um monte de vídeo e daqui a pouco eu não consigo mais fazer, né? A gente tem que... eu tenho que me organizar e vai dar certo. Eu tô muito feliz por esse passo que eu tô dando hoje na minha vida e tô muito feliz por você que tá me assistindo. Eu nem te conheço, mas eu sei que essa minha decisão tá ajudando você, vai ajudar você. E pode escrever nos comentários, eu vou fazer o possível para responder, tá bom?
Eu tô aqui para ajudar as pessoas. Se essa mensagem não ressoou com você, se você não tá nesse caminho, é porque você ainda não chegou nessa energia. Você ainda precisa despertar. Quando você começar a despertar, eu tenho certeza que aí você vai encontrar a minha mensagem. Isso já aconteceu comigo antes. Quando eu não estava despertando, uma vez mandaram um vídeo de uma pessoa bem famosa aí no YouTube, no Instagram, e eu falei, não, nossa, essa pessoa aí, não tem nada a ver, não acredito nisso, não acredito nisso, não tem nada a ver. Gente, depois passou um ano, eu acho que foi um ano mais ou menos. Eu ouvi essa pessoa de novo, eu falei, meu Deus, mas eu acredito em tudo isso que essa pessoa falou. É exatamente o que eu acredito, eu penso igual. Então, olha, um ano foi o suficiente para eu evoluir e despertar mais um pouco e me conectar com aquela mensagem, tá? Eu ainda fiquei um tempo acompanhando essa pessoa, né? Hoje eu já não acompanho mais, porque eu já tô num outro processo. Mas se você chegou até aqui, você pode ter certeza que você precisa estar aqui e que tem coisas que eu vou falar que vai fazer sentido para você, que vai te ajudar. Gente, muito obrigada por estar até aqui. E até eu tô ansiosa pelos meus próximos vídeos, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima. E eu vou chamar vocês de despertandos, porque nós estamos aqui nesse processo, tá? De despertar.